E Sérgio Amadeu, que já começando, você estava ouvindo aí a gente estava falando da eleição do Milei. A que se atribui essa eleição do Milei e qual que é a sua expectativa em relação a esse mandato dele? Olha, eu acho que vocês tinham já fechado essa ideia que é em torno até da frase do Edgar Piscino, né? A Argentina estava numa crise econômica e social muito grande e, na verdade, você tem um movimento internacional da extrema-direita que, inclusive, são grupos políticos que estão bem estruturados em vários países do mundo, não só na América do Sul, está nos Estados Unidos, está na Europa, e que esses grupos trabalham a ideia do antissistema. Então, o Bolsonaro no Brasil, o Milei com aquela história toda... assim, o cara meio maluquete até, né? Esse estilo que diz que eu estou rompendo com o sistema na formalidade, na verdade, é uma seguinte situação que eu vejo. Existe uma desestruturação muito grande social no planeta hoje. O grau de concentração de renda me parece que nunca foi tão elevado. Então, você tem por outro lado, a miséria que tinha sido contida por causa exatamente desses retornos neoliberais. Essa miséria passa a continuar escalando, e aí você tem qual a solução? A solução da esquerda tem sido de centro-esquerda, não tem sido de esquerda. E me parece que a solução de centro-esquerda ela já é incapaz de resolver problemas cruciais, que são problemas de uma estrutura de renda e vamos dizer, atendimento social que é completamente perversa. Então a Argentina viveu isso. E aí vem o maluquete do Milei com aquele estilo dele, aquilo é um personagem, né, que ele mesmo é engolido pelo próprio personagem, e, na verdade, você pode ver o governo que ele montou. O governo que ele montou é um governo do Macri, é um governo que vai continuar aquela política de reprodução do grande capital e de, vamos dizer, destruição de parâmetros sociais mínimos, de direitos básicos. Então, a coisa na Argentina vai piorar. Não é porque eu acho que o quanto pior é melhor, não é isso. É porque ela vai piorar. É complicadíssima a situação dele. Não tem como dar certo, né? Um governo que corta toda a assistência social, saúde, educação, tudo. E ele mesmo já falou, né? Vai aumentar a pobreza, indigentes, desemprego, e para como se fosse chegar um dia a bonança, né, Sérgio? É que, Edri, o neoliberalismo, se você pegar mesmo os vários autores que estudam isso, todos têm dificuldade de encontrar um parâmetro do que seria o neoliberalismo. Mas uma coisa que encontra com pequenas variações é a ideia de que a desigualdade, as grandes diferenças é que permitem o avanço, o progresso. Então, eles trabalham assim: quanto mais desigualdade econômica, mais as pessoas querem produzir para melhorar a sua vida. É uma lógica de imbecil. Eles dizem que se tem igualdade ou se tem equidade social, aí a coisa não se desenvolve. Então, essa é uma lógica neoliberal. Então, a desigualdade faz parte, é componente estrutural do princípio neoliberal e que hoje está muito junto com a irracionalidade fascista, né? Que também é muito doido, né? Você fala, como que pode o cara falar que nós vamos voltar para um passado que nunca existiu? Né? O Bolsonaro, os ministros dele falavam de coisas assim absurdas, né? Que
que dizem, nós somos modernos. Aí, se você for olhar todos os indicadores do que são economias que estão avançando, esses indicadores contradizem a lógica neoliberal, como, por exemplo, a privatização aqui em São Paulo. Né? Tem um estudo na França, mais de 150 municípios remunicipalizaram a água, por exemplo, porque não dá certo. Em vários lugares, nos Estados Unidos, 51 condados, na verdade não é condado, são cidades, reestatizaram a água. É uma coisa que não funciona, mas o Tarcísio, ele, por ideologia e também, na verdade, por interesses muito concretos dos seus grupos aliados, ele vai para uma linha aqui. Tanto é que olha quem estava lá na posse do Milei, né? Ele foi, né? O governador do Rio lá, como que ele chama? Cláudio Castro. E a extrema-direita. É a extrema-direita. Exato. Exato. Muito. Agora, você sabe o que eu acho interessante, Serginho? Eu vou até escrever sobre isso hoje. Uhum. Que, na verdade, entre as pessoas convidadas lá da parte da recepção e tal, estava a filha de quem? Do Carlos Menem. Porque a verdade é que essa nova direita, né, que é de extrema-direita, ela, na verdade, economicamente, é idêntica aos privatistas das décadas de 80 e 90. Né? Não tem diferença real entre o Menem e o Milei. É a mesma coisa, ele vai fazer o mesmo tipo de governo, né? E espero que não tenha repetido os roubos, porque o governo do Menem foi um governo onde teve uma privataria altamente corrupta, tá? Corrupta. Então, assim, a repaginação deles diz respeito apenas a um certo sincericídio no discurso, né, Serginho? Porque ele fala coisas, o Milei, o Bolsonaro, que os neoliberais não tinham coragem de falar. Não tinham coragem de falar. Eles se diziam democratas, mas a prática econômica é idêntica. Não há diferença entre o menemismo e o mileísmo, a não ser a parte aloprada. E eles se juntam. É que tem uma diferença que eu acho, se é que, do ponto de vista econômico, eu concordo plenamente com o que você falou. É que agora eles agora não, já há algum tempo, eles perceberam que o caminho de luta política não é o caminho da defesa técnica desses procedimentos. O caminho é misturar isso que eles defendiam, que é melhor, a privatização, com a ideia de valores, com a volta a um passado que nunca existiu, com o culto ao reacionarismo. Por causa disso, inclusive, eles são anti-ciência, eles são contra a vacina, eles são contra os fatos, a estratégia principal é desinformação. Por quê? Porque eles trabalham a ideia de valores. Então, a diferença talvez esteja no campo da política, no campo do reacionarismo, que, por exemplo, você tem um Fernando Henrique Cardoso, ele não tem nada a ver com o Milei, com o Bolsonaro, na política, porque na lógica econômica eles têm muita proximidade. Em que sentido? Eles defendem o neoliberalismo. O Fernando Henrique, eu me lembro do bom e velho jornalista amigo meu, foi professor comigo na Casper, também é amigo do Rovai, manda um abraço aí para o Rovai também. Você lembra do Aloysio Biondi? O Aloysio Biondi tem um texto da época do FHC que chama Brasil Privatizado, está disponível até hoje na internet. Cara, eu sugiro vocês baixarem, é um texto bem curtinho, era uma coleção bem curta de textos pequenos, para as pessoas conhecerem os fenômenos. Era o texto onde o Aloysio Biondi mostra toda a picaretagem organizada para privatizar empresas como a Vale do Rio Doce, para privatizar empresas que eram gigantes no país. E que ele mostra que muitas dessas privatizações foram feitas com dinheiro público, do BNDES. Então, ele mostra
toda aquela dinâmica que, por estar ancorada em decretos, em legislações que eles aprovam, você fala, mas isso não corrompe o setor público. Corrompe sim, porque a corrupção baseada na legalização de procedimentos contra o interesse público. Então, você vê, né? Nós estamos vivendo hoje um misto disso, né? De uma política econômica nefasta para os mais pobres, uma política que a Folha, não sei se vocês viram o UOL hoje, tem uma matéria lá que mostra o problema que o Brasil está enfrentando, que a maldição dos bens primários. Ela fala lá, e o Lula, no meio da matéria, com políticas ultrapassadas e tal, aí ele volta, mas esse autor, esse jornalista, consegue evitar o fato de que nós estamos afundando o país se não tivermos uma intervenção estatal que tem a ver com uma mudança do rumo do desenvolvimento. Não dá para ter um desenvolvimento baseado em bens primários. Não dá para ter um desenvolvimento baseado no mercado, porque é uma armadilha. A gente recebe dólares porque a gente exporta comida, devastando o ambiente, fazendo monocultura. A gente exporta e aí a gente fala, bom, como a gente precisa de entrada de dólar, a gente vai fazer tudo que esse setor do agrobusiness quer. E aí a gente fica enrolado para o resto da vida. É preciso romper com essa cadeia. A Argentina tem um procedimento muito parecido com isso também. E, obviamente, o Milei vai aprofundar essa... Mas deixa eu só falar uma coisa assim. Por que vocês acham que o Zelensky veio para Pois é, Zelensky, Orbán, só a extrema-direita. Extrema-direita. Eles estão ali, foi uma confraria da extrema-direita, né, Sérgio? E agora eles colocam a eleição dos Estados Unidos uma importância muito grande, porque se o Trump retorna, esse bloco vai ganhar muita força, né? Eu não tenho dúvida que a coisa nos Estados Unidos está bastante ruim, porque o que o Biden está oferecendo é bastante complicado, né? O Biden não apontou um outro caminho, e para fazer o que o Biden está fazendo, o Trump, o discurso dele é que eu sou bem melhor para fazer isso. Agora, eu queria trazer uma questão aqui. Esse final de semana aconteceu a conferência do PT em Brasília, e colocou aí entre dois campos, o Mauro Lopes, nosso âncora aqui do Fórum Café, esteve lá, e colocou entre choque, né, em embate, a questão do Haddad e da Gleisi, que tem feito muitas críticas à esquerda, defendendo o déficit, que não seja um déficit zero no ano que vem, e ela fez uma fala onde ela falou: precisamos ter recursos, precisamos ter a parte do crescimento econômico como uma meta e um mantra nosso, mas, gente, se cair a popularidade do presidente Lula, vocês não têm dúvida sobre o que o Congresso Nacional pode fazer. Fizeram com Dilma. Se acontecer qualquer problema, esse Congresso engole a gente. O que você acha disso, Sérgio, dessa fala da Gleisi? Cara, eu concordo em gênero, e número e grau. Nós temos um Congresso onde o peso dele está na direita. Ele é um Congresso onde o peso do Centrão é muito grande, e para sustentar o governo. Eu só não tenho uma conta se ele consegue quebrar o bloco e ter maioria para ter impeachment, por exemplo, sabe? Mas eu acho que é bastante perigoso, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo sem fazer impeachment, ele pode travar os 2 últimos anos do orçamento. Ele pode fazer o país patinar intencionalmente. É um Congresso bastante complicado. Para você governar com um Congresso desse tipo, é fácil falar. Eu vou falar um mantra que eu tenho falado também. Tem que escolher prioridades e colocar a campanha de massas
da população em torno dessas prioridades. Qual que é o problema? Não é simples escolher prioridades e não é nem simples também mobilizar a população para campanhas de massa. Mas, olha, se não tiver campanha de massa, a gente não enfrenta determinados problemas e não se prepara para um embate com o Congresso. Porque o Congresso também, ele é medroso no sentido do voto, no sentido da população. É hora da gente pensar um pouco sobre a necessidade de retomar a movimentação social, porque desde 2016, ou antes até, desde 2014, a gente tem disputado a rua com a extrema-direita. E a extrema-direita, em alguns momentos, tem ido melhor. Nós, agora, assim, minha ideia, se a gente não faz uma campanha grande pela distribuição de renda, não nessa palavra genérica, distribuição de renda, mas coisas concretas, a gente não começa a agitar a mobilização de rua. E se a gente não tenta fazer isso, uma hora a direita vai pegar uma bandeira factual e vai vir para cima, porque eles estão esquentando, eles estão aí. Eles não desapareceram. A extrema-direita, ela teve que recuar, ela perde a eleição, depois tenta um golpe, uma quartelada que era para ser e não deu certo. Ela recuou, o Brasil, o Lula conseguiu recuperar vários elementos importantes do país, mas ele não pode parar nesse estágio que ele está. E, por outro lado, o PT, ele precisa observar isso que a presidente falou, sem dúvida nenhuma. Porque é algo muito perigoso. Agora, essa questão que ela diz não se resolve no corredor, tá? Não é porque eu não entreguei cargos necessários, ao contrário. O governo Lula, pelas informações que eu tenho do terceiro escalão, segundo escalão, está repleto de bolsonaristas. E isso é um erro. Isso é um erro. Porque esses bolsonaristas, eles vão atuar no sentido de parar a máquina quando for necessário. Não, mas eles são de carreira. Discordo. Eu acho que tem, sim. Você pega... Não vem ao caso nomes aqui, mas eu conheço pessoas que são concursadas, mas que têm uma visão política muito específica, que estão em determinadas posições desde a época do governo Dilma, e que continuaram no Temer, no Bolsonaro, agora estão prestando serviço para essa extrema-direita que está aí, ou para o Centrão, que veio para o lado de cá, e está lá fazendo a mesma política contra os interesses nacionais, e estão lá ocupando isso. Agora eu falo, qual a vantagem disso? Qual a vantagem? Que ética, como diria o Weber, que ética da responsabilidade é essa? Porque isso não é responsável, isso é irresponsável. Manter bolsonaristas em postos chaves, inclusive vetando gente que tem qualidades que são ligadas ao PT, mas que são de políticas públicas, que são importantes. E os caras estão lá vetando, fazendo conversinha. Nada disso é bom. É isso que eu falei. Isso é lógica para mim. A lógica é o seguinte: se o cara pede um ministério, pede cargos, é o jogo do Congresso. Você tem que negociar. Agora, se o cargo é já deles, não tem nem... e sem necessidade. Eu acho isso um absurdo, gente. Agora o cara tem que pelo menos mostrar que é do Centrão mesmo, né? Ou seja, quem der mais, ele vira, né? Agora, se o cara é bolsonarista, aí não dá, né? Não dá, né? Tem que dar uma olhada nas redes ali, né? Do sujeito, ver o que ele estava postando, né? Porque não... Agora, nem preciso olhar na rede, tem cara, Adri, que é notório, eu não preciso nem falar. O João Willis estava criticando, né, o ministro do Turismo no final de semana, dizendo que recebeu informações de que o cara é bolsonarista raiz.
Não dá. Eu queria colocar aqui um trechinho do Paulo Pimenta e depois pedir também para o Serginho comentar, que é uma cobrança muito das pessoas em relação à desinformação, né? Como combater tanta fake news, como chegar com a comunicação mais na ponta ali da população, porque tem, de fato, muitas coisas acontecendo, né, no governo, muita coisa sendo feita, mas que muitas vezes não aparece. Olha só a fala do Pimenta. O presidente Lula foi lá no litoral norte de São Paulo, no início do ano passado, que teve aquela chuva que morreu muita gente. Os companheiros e companheiras fizeram um card, que era o Lula lá no litoral norte e o nosso adversário no ano anterior, durante o carnaval, andando de esqui lá em Santa Catarina. Aquele card arrebentou, explodiu no Brasil. E os companheiros diziam, porra, mas a SECOM não sabe fazer um card? Comparando os dois? Tem que ser nós, a militância, tem que ser o PT, para fazer um card os dois. Porra, Pimenta, faça um negócio direito. Por que vocês não usam foto do Lula no material de divulgação de vocês? Porque é proibido. No início do nosso governo, nós fizemos um release escrito governo Lula. No outro dia, nós fomos notificados pelo Tribunal de Contas. É proibido usar a expressão governo Lula. É proibido impulsionar qualquer conteúdo que tenha foto do Lula. É proibido utilizar qualquer conteúdo que faça comparação entre o nosso governo e o governo anterior. Então, companheiros e companheiras, quando eu digo que a gente precisa ter uma política complementar, é porque nós temos que dar munição, nós temos que dar informação. Mas o combate em cada cidade, o combate do dia a dia, a disputa da narrativa, depende muito da participação dos companheiros e das companheiras e da capacidade de mobilização do nosso partido, dos movimentos sociais e dos nossos aliados. E aí, Serginho? Olha, eu acho... É o tal do republicanismo, né? Só colocar aqui, é o tal do republicanismo que sempre o PT seguiu, foi acusado várias vezes de ser republicano demais, mas não tem jeito, né, Sérgio? Não pode também seguir o que o bolsonarismo fazia, que era aproveitar tudo que é evento para fazer propaganda. E, aliás, o TCU não foi tão duro com ele, hein? Nada duro, não foi nada, foi mole. Agora, Sinara, é assim, o Paulo Pimenta, nesse trecho que ele fala, eu assinaria embaixo, porque ele está tendo uma política que é uma política baseada na lei, ele não tem que fazer propaganda de pessoa, de partido, não pode, isso aí era o bolsonarismo, mas isso é crime, e é crime que tinha um procurador-geral que era, não preciso nem falar para vocês, mas era crime porque eles neutralizaram as funções essenciais da justiça, ao contrário do que o Moro disse, né? Porque o Moro e toda essa calhorda, eles são aqueles que corrompem as funções essenciais da justiça, a Constituição e tudo mais. Paulo Pimenta tem razão, mas eu tenho, nesse aspecto, eu acho que é brilhante a fala dele, está bem correto, mas eu queria pôr um outro problema. Eu não concordo com a distribuição das verbas de publicidade que o governo está fazendo. Eu não concordo, já disse isso, eles ficam bravos lá, falam que eu estou criticando. Eu estou criticando sim, mas é uma crítica que eu acredito que é um pouco fundamentada. E aí eu vou dizer, é o seguinte, uma política de distribuição de recursos de publicidade, elas têm que sim seguir um critério técnico, mas num pedaço aqui. Critério técnico, leia, dá dinheiro para quem é grande, para os grandes se tornarem maiores. Esse é o tal do critério técnico, que é o seguinte, quem tem a maior audiência na televisão? Globo, depois fulano, Beltrano, aí você distribui desse jeito. Mas quem te disse que só tem televisão? Segundo, cadê a propaganda do governo no Brasil profundo? Você tem que ter lá 1/3 para o Brasil profundo, onde tem vazio informacional, onde tem uma pequena editora, um pequeno jornal, rádios, tem que pôr recurso lá, não para fazer propaganda do Lula, mas para colocar o que o governo está fazendo e também para financiar projetos onde esses caras
estão cobrindo a região e que o governo federal pode contribuir com recurso público. E o terceiro lado é o seguinte: o governo tem que financiar a história real do país com dinheiro público. Sim, porque a história não pode ser destruída. A história real, os fatos não podem ser desvirtuados. Mas não, a gente faz um critério único, que chama critério técnico, e põe lá naquele negócio que é baseado em audiência. E nós, com base em estudos de rede, já descobrimos que a informação de qualidade não necessariamente tem a ver com audiência. Não necessariamente tem a ver, é só você ver os bombados no YouTube do bolsonarismo. Eles têm muita audiência, mas eles têm o quê? Eles têm a corrosão dos fatos, eles têm a desinformação como elementos que são não aceitáveis numa democracia. E agora, com essa ideia de deepfake, de você extrair padrões, por exemplo, da nossa voz e escrever coisas num site onde a sua voz, ou a voz do Lula, a voz do Paulo Pimenta, sai falando coisas que eles nunca falaram, agora o bicho pega. Então nós temos que ter isso é muito grave, toda a política de um terço, um terço, um terço. Aí você fala, o Tribunal de Contas não deixa. Deixa, porque isso é uma política pública de como usar o recurso da propaganda. E o governo não pode usar o recurso da propaganda simplesmente para aumentar o oligopólio. Não dá. Então, tem todos os argumentos que eu diria que são também técnicos. Que, na verdade, quando você fala que esses argumentos são técnicos, você quer retirá-los da discussão. E não existe argumento que se retire da discussão. Sou contra isso. Então, é como, Dri, quando você fala assim, a inteligência artificial é um problema técnico. Você está dizendo que não tem outros caminhos. E não é verdade. Não é verdade. Você tem inúmeras discussões, inclusive controvérsias científicas, nesse terreno. E no caso da distribuição de recursos de publicidade, mais ainda. Por quê? Porque, enquanto isso, na Batcaverna, a elite econômica ruralista e esses mega empresários que se ligaram à extrema-direita estão financiando aí produtoras que já são extremamente complicadas para a democracia, porque estão mentindo, contando histórias absurdas sobre o país. Então, era isso que eu acho que era possível que eles considerassem, pelo menos. Isso não é uma crítica à fala do Paulo. Ele esteve aqui, no Pimenta, ele disse que assim, esse ano também foi um ano de ajuste e cumprimento do orçamento aprovado no ano anterior, né? Entendi. Então tem limitações aí de não é ainda o que ele usou até essa expressão, que não é a nossa política ainda esse ano, né? A política. Pode ser, é verdade. Mas eu queria te perguntar uma coisa: a gente está entrando num novo momento da desinformação com essas tecnologias de inteligência artificial podendo fazer coisas inimagináveis? É um alerta gravíssimo isso, né? Estamos entrando num momento que é um momento muito complicado. Eu vou explicar por quê. Porque vamos supor que eu faça um vídeo que mostre um fato estarrecedor que vai ter uma implicação política gigantesca. Esse vídeo vai estar sob suspeição. Sabe por quê? Não é só o vídeo feito por inteligência artificial que está sob suspeição. O fato dele poder ser feito um vídeo que nunca existiu, no fato que nunca existiu, com cenas, com pessoas que não estavam lá, o fato de eu poder fazer isso coloca em suspeição a verdade também. Quando eu mostrar algo real, aquilo o opositor vai falar, não, mas isso é deepfake, que é o nome, né? Porque se usa redes de machine, de aprendizado profundo, né? De máquina. E aí você vai estar fazendo uma coisa que é o seguinte: o procedimento é até meio simples de entender. O que é hoje isso que se chama de inteligência artificial? É extração de padrões a partir de
um alto poder computacional, né, muitos computadores rodando, sistemas algoritmos que extraem padrão, por exemplo, dessa minha imagem. Aí eu mando esse sistema fazer com essa minha imagem outras coisas que eu não fiz, mas ele tem toda a métrica da minha imagem. Aí ele põe num outro lugar a minha imagem e a minha voz fazendo coisas que estão sendo orientadas para fazer e que em lugar que eu nunca tive e com palavras que eu nunca falei. E isso coloca a disputa desinformativa num cenário mais complicado. Dá para você descobrir que isso foi feito com machine learning, com deep learning? Dá. Mas o problema não é esse de ensinar, o problema é na hora que eu exponho um troço desse. Muito mais difícil desmentir do que, né, aquela máxima. Quanto mais falou que uma mentira, mais ela vai virando verdade. Né? Na França, o que nós estamos vendo lá na França, por exemplo, que é qualquer imagem feita por inteligência de máquina, machine learning, deep learning, ela tem que ser exposta como tal. Nós temos que exigir isso aqui. Sim. Você vê, na campanha da Argentina já teve uso gigantesco de inteligência de máquina, inclusive positivamente, os próprios comitês utilizaram. O Milei utilizou uma imagem dele junto com os caras naquele filme do Laranja Mecânica, e cara, era meio precário, você via que estava meio assim, mas aquilo lá, existem melhorias a cada mês, porque é uma base de dados, né, que vai sendo melhorada e o modelo vai sendo treinado com dados cada vez mais precisos. Então, você vai criando modelos que melhoram. Então, nós estamos numa situação bem complicada mesmo e a gente vai ter que observar o que vai acontecer nessas eleições municipais. Você sabe o que mais me preocupa, Serginho, na verdade, não é nem essas invenções tecnológicas. O que me preocupa mais é como os algoritmos favorecem o discurso de extrema-direita e como os nossos jovens estão à mercê desse discurso de extrema-direita nas redes sociais, né? Porque o Milei teve voto jovem pra caramba. Né? Então, a gente está o quê? Produzindo, as redes sociais estão produzindo uma nova geração de extremistas de direita? Esse, para mim, é o principal ponto. Eu acho que essa coisa da IA não me preocupa tanto quanto essa lavagem cerebral cotidiana sobre as novas gerações. Mas aí, Sinara, como é que está sendo feita essa lavagem? São em casos concretos, são na disputa concreta, no mundo dos games, no mundo do futebol. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos e eles jogam games de futebol. O mais interessante para muitos dessa meninada no game de futebol não é mais o jogo de futebol, é comprar craque, comprar jogador, é o comércio. É a ideia de que quem tem mais dinheiro manda. Entende? Então tem 1000 coisas acontecendo que você combate, e é por isso que eu estava falando de verba publicitária agora. A democracia tem uma corrente da teoria política que é muito contestada, que é da cultura política. Eles dizem assim, a democracia não é só um sistema procedimental. Se a maioria daqueles que votam, se a maioria da população não tiver valores democráticos, a democracia irá morrer. É bem interessante a gente pensar sobre isso. Então, tem toda a lógica da república e do republicanismo você manter a democracia. E você criar editais, peças, com recursos para enfrentar esse jogo nas redes da extrema-direita. É isso que eu falo da SECOM. É isso que eu falo, porque nós não estamos defendendo partidarismo, eu estou defendendo valores democráticos, né? Quando um jovem acha que se ele perder direitos vai melhorar a vida dele, peraí, tem algo errado aí, né? Mas tem muitos caras falando isso. Por quê? Porque tem distorções. Por exemplo, a população de São Paulo
por mais campanha que tenha do Estadão, da Folha, da Rede Globo a favor de privatização, 50 e tantos %, eu não sei o número exato. É contra, né? É contra. Agora, imagine se a gente fizer documentários no mundo sobre o que é essa coisa. E voltado para uma linguagem para meninada, fazer essas introduções. Eu acho que nós estamos... eu sou da linha do Gramsci, do bloco histórico e da luta pela hegemonia. Aliás, a extrema-direita usa muito Gramsci. Não, aliás, eu vou pegar esse seu gancho para divulgar a nossa vaquinha, porque você sabe que para fazer documentário, para fazer game, para fazer de qualidade, claro, que nem tem canais aí de extrema-direita fazendo, Brasil Paralelo, e tem que ter recurso, não adianta, você tem que... É caro fazer um documentário de qualidade, e a gente já conseguiu fazer o episódio 1 e o episódio 2 do documentário Ato 18, Golpe contra Lula, que retrata o que foi o 8 de janeiro deste ano, e a gente conseguiu fazer com o apoio da comunidade, dos nossos amigos aqui, dos inscritos, estamos chegando a 650 mil inscritos aqui no canal, e com o apoio da comunidade a gente conseguiu fazer o episódio 1 e 2, e agora a gente abriu a vaquinha e contamos com o apoio da comunidade, de todos os nossos aqui seguidores, inscritos, para fazer o episódio 3. Então, você pode doar qualquer valor, é bem-vindo, www.benfeitoria.com/ato 18, episódio 3. Também pode doar por Pix. A nossa chave está aqui em cima da Sinar, é pix@revistaforum.com.br. E o legal é que todo mundo que doar para o episódio 3 vai ter o nome nos créditos de agradecimentos e ainda vai receber um livro na sua casa. A gente vai dar aí um livro do acervo aqui da editora da Fórum no seu endereço. Então, vou divulgando, bora ajudar também a divulgação, todo mundo apoiando para a gente disputar também essa narrativa do que foi o 8 de janeiro, senão daqui a pouco vão estar fazendo documentário aí, dizendo que foi o governo Lula, né, o que queriam emplacar lá na CPI, e que era a vítima que tinha dado o golpe, né, e a gente, esse terceiro episódio vai se chamar o Contra-Golpe, que vai falar da resistência, né, contra o golpe do dia 8, então, bora apoiar para ter agora no início do ano o fechamento dessa série documental, Ato 18, o Golpe contra Lula. Quem não assistiu ainda, não sei se o Serginho já assistiu, vale muito a pena, o episódio 1 e 2 estão aqui no canal TV Fórum. Hoje eu não vi ainda, mas é muito bom. Pois é eletrizante, estamos chegando a 600 mil visualizações, então bora apoiar e vamos rumo aí, começar o ano com o lançamento do episódio 3, um ano do golpe, a gente já ter aí na sequência, o terceiro episódio. Sérgio, muito obrigado, Serginho. Obrigada pela participação hoje. Abração, boa semana para você. Tchau, Sérgio. Tudo de bom. Tchau.